Olá, eu sou Rafaela Vivas, sejam muito bem-vindos. Estamos no ar aqui pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça. Há quase 6 meses do início do surto do novo coronavírus em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, ainda são muitos os mistérios que cercam a Covid-19. Cientistas do mundo todo, eles estão debruçados em estudos e pesquisas que tentam desvendar vários aspectos que ainda não foram chancelados. Um exemplo é a questão da mutação e retransmissão da doença. Países que já tinham controlado a propagação do novo coronavírus, eles estão lidando com a volta da Covid-19, o que indica uma nova onda de contaminação. O vírus também tem apresentado um novo comportamento em alguns pacientes. Cientistas apontam, por exemplo, que ele pode coagular o sangue e, com isso, provocar a falta de oxigenação no organismo. Já existem casos até de infectados que tiveram que amputar alguma parte do corpo. Bom, e como é um vírus novo e são inúmeros os enigmas, eu recebo hoje aqui no programa 2 convidados para falar sobre o surto que nos países que já tinham controlado a pandemia e agora estão voltando a ter novos casos. A conversa com o médico Maurício Lima Barreto. Ele é pesquisador da Fiocruz, na Bahia, e também coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS. Já sobre as últimas descobertas em relação à mutação genética do vírus, como elas acontecem, quais são as novidades a esse respeito, a entrevista é com a médica infectologista Celci Nunes, que é doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia e também diretora do Instituto Couto Maia, que é um hospital em Salvador especializado em doenças infectocontagiosas. Doutora, já está aqui comigo na tela. Muito obrigada pela participação. Seja bem-vinda. Oi, muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. Bom, o que as pesquisas apontam até agora sobre a mutação genética? Eu falei aqui na abertura sobre a coagulação sanguínea, alguns pacientes que já tiveram até que amputar alguma parte do corpo. São muitas as novidades, né? Mas o que a gente tem ainda de importante nessa área? Bom, é bom a gente lembrar que o coronavírus é um vírus de animal que se adapta para o homem. Então, isso aí já é uma mutação. Então, provavelmente, muitas mutações podem ocorrer no Covid-19. Mas não existe ainda nenhuma evidência de que essas mutações do vírus tenham relação com o quadro clínico, certo? Nem com reinfecções. O que tem se visto até hoje é que o Covid-19 é uma doença sistêmica, ela não é uma doença só pulmonar, ela é sindrômica porque ela pode aparecer de diversas formas nas mais variadas pessoas. E o que a gente tem visto é exatamente que a Covid-19 acomete vários órgãos. O principal órgão acometido na quase totalidade dos pacientes é o pulmão, mas você vê uma quantidade grande de pacientes com alteração renal, né, com alterações neurológicas, inclusive já temos casos descritos de acidente vascular cerebral só associado ao coronavírus, as tromboses, que são o que está se relatando muito, essas lesões que você falou, que são lesões de pele, lesões de extremidades, que podem ser relacionadas a microtrombos. Então, é uma variedade de apresentação que a gente tem visto com o coronavírus. Doutora Celci, a senhora falou agora há pouco o AVC com ligação especificamente somente com a Covid-19, é isso? E como identificar? Eu imagino que fica mais difícil, né, para associar esse tipo de doença à Covid-19. Como fazer essa indicação? Seria somente com teste? Pois é, já existem alguns estudos que são muito novos, são poucos casos ainda, mas que já estão sendo descritos, que agora mesmo a gente está no hospital com uma paciente jovem, relativamente jovem, de 46 anos, com um quadro de AVC e com o exame de Covid positivo. Então, essas associações estão sendo descritas e estudadas. Bom, outra novidade também em relação à inflamação renal. A senhora já adiantou um pouquinho, nós também temos casos de inflamação renal que não outros sintomas como falta de ar ou a pessoa que começa com uma gripe ali e não sabe exatamente se é Covid ou se é um outro tipo de coronavírus?
É bom a gente enfatizar que a grande maioria dos pacientes com Covid-19, eles vão apresentar febre, isso chega a 97%, e vão apresentar tosse. É a apresentação mais comum e que a grande maioria dos pacientes tem. O que eles vão fazer é uma complicação com lesões em outros órgãos, como, por exemplo, a lesão renal. Nós não temos visto, ao contrário do que eu falei nesse instante sobre o AVC, alteração renal isolada sendo causada pelo coronavírus. Não, ela faz parte do quadro clínico do paciente, uma complicação com alteração da função renal. Doutora Celci, lá no início, né, os especialistas até indicavam que o vírus seria mais letal aos idosos, né, às pessoas que tinham doenças pré-existentes. E recentemente, lá em Nova York, o prefeito anunciou que 3 crianças morreram em virtude de uma síndrome inflamatória, né, que segundo cientistas poderia ter ligação com a Covid-19. Enfim, essas indicações estão aparecendo em outros países também. No caso de Nova York, isso indica, por exemplo, essa inflamação que pode ser vista somente em crianças. Como é que funciona? Tem sido descrito realmente um quadro diferente em crianças, inclusive que faz uma suspeita com uma outra doença que a gente já conhecia, faz diagnóstico diferencial com a doença de Kawasaki. Mas, assim, o que a gente não pode perder de vista é que os mais acometidos pela doença, os que mais morrem pela doença são realmente os idosos, né, acima de 60 anos, acima de 70 anos, e os pacientes que têm comorbidades. Por óbvio, quando você tem uma doença que se espalha muito na população, mesmo que a gente saiba que a grande maioria das crianças, por exemplo, não vão ter nada relacionado ao Covid, inclusive a criança é um veículo importante de transmissão da doença, porque ela não tem quadro clínico e ela transmite. E raramente as crianças vão ser acometidas e tem sido descrito esses casos que são bem raros, dessa apresentação de um choque em crianças e essa outra que eu falei, de uma similaridade com a doença de Kawasaki. E uma eventual mutação, ela demora em média quanto tempo para ocorrer? Olha, essas mutações nesse tipo de vírus, como a gente vê com o vírus influenza, por exemplo, que também é um primo do coronavírus, elas são muito frequentes, elas acontecem de uma hora para outra, pode acontecer. Agora, o que a gente não sabe, eu vou reafirmar, é que se essas mutações têm a ver com a modificação do quadro clínico e até com a imunidade para esses vírus. Isso não está estabelecido ainda. Agora, doutora, vamos para uma pergunta mais técnica aqui. Qual a diferença dos vírus com material genético de DNA e RNA? Quem está acompanhando agora o programa e não entende o que é RNA, a diferença com DNA, explica para a gente. Olha, é a forma do material genético do vírus que é diferente. Existem alguns vírus RNA, por exemplo, os retrovírus, e alguns vírus de DNA, por exemplo, vírus da hepatite B. Mas isso não tem a ver não tem a ver com a fisiopatologia, mas apenas com a biologia dos vírus, certo? E as doenças que causam, que são diferentes, são vírus diferentes. Mas isso não tem um impacto no quadro clínico dos pacientes. Bom, e como é um vírus novo, as dúvidas elas não param de surgir, é um mistério ainda, não só para a área científica, os pesquisadores, mas os pacientes também, né? Nós temos muitas questões a serem respondidas e vamos abrir agora, doutor, o canal de comunicação com quem nos acompanha pela TV e pela Rádio Justiça. Nós já falamos aqui que o sistema imunológico, que é a defesa natural do nosso corpo contra infecções, ele está no centro de algumas das questões mais importantes sobre o novo coronavírus. E como a imunidade ela varia de pessoa para pessoa, as respostas elas não são precisas. Sobre esse assunto, nós vamos agora acompanhar a dúvida. Vamos acompanhar a dúvida de quem? Vamos acompanhar a primeira dúvida, que é a do estudante que tem uma dúvida sobre a retransmissão da Covid-19. Vamos ver agora com a palavra o Luiz Henrique. Qual é a dúvida do Luiz? Vamos acompanhar aqui. Se eu tiver o coronavírus e ficar curado, eu estou imunizado? E agora, o que acontece, doutora? Bom,
Inclusive, hoje, agora, eu estava vendo um estudo que saiu de que mesmo as infecções mais leves, elas podem dar a imunidade. Né? Agora, a gente não sabe exatamente, porque, por exemplo, a influenza, a gente sabe que a influenza você tem uma imunidade que dura de 6 meses a 1 ano. Será que isso vai acontecer também com o coronavírus ou se vai dar uma imunidade permanente? Então, essas dúvidas a gente não tem ainda resposta. Qual é a indicação, então? A pessoa pegou o coronavírus, é melhor ela não ter contato com outras pessoas até que saia alguma informação assim precisa dos cientistas, porque ela, às vezes, achando que está imune, né, volta a ter ali um contato social, sem aqueles cuidados do uso de máscara ou do distanciamento. Qual é a indicação para quem já teve, então? Pois é, as pessoas falam, você ter IgG, né, que é um anticorpo para coronavírus, é você ganhar na loteria. Pode ser que seja assim, sim. Você desenvolveu anticorpos, esses anticorpos sejam neutralizantes o suficiente para você não ter mais a doença, né? E o que a gente vê com outras doenças é que às vezes você tem uma imunidade para esse vírus por um período e depois você volta a ficar susceptível. Então, tudo indica que a gente vai ter um período de imunidade, mas isso não dá direito a ninguém a se descuidar, uma vez que esses estudos não foram ainda concluídos completamente. Doutora Celci, eu já li algo a respeito em torno do vírus HIV, né? Quem tem esse vírus, essa pessoa estaria imune, né, ou mais forte para essa eventual contaminação da Covid-19? Tem alguma ligação? Não, a gente não tem ainda. Na verdade, o que a gente achava é que as pessoas, por ter HIV, por ter imunodeficiência, elas pudessem ser mais suscetíveis. Isso não tem aparecido ainda na literatura. Nós não temos visto muitas pessoas com HIV com a doença, mas não dá para dizer que essas pessoas têm alguma proteção. A gente não tem ainda, provavelmente elas não são mais suscetíveis do que outras. Né, do que outros grupos de risco que a gente já falou. Mas a gente também não tem essa definição ainda. Muito complicado, né? Agora é o bom senso, se cuidar, porque realmente as respostas não são precisas, como eu coloquei aqui agora, né? E como, doutora, cada dia é de fato uma descoberta. Quem está nos acompanhando agora pela TV e pela Rádio Justiça, vocês lembram do surto de Zika vírus, que foi aquele que apareceu aqui no Brasil entre 2015 e 2016? Pois é, além da microcefalia em bebês, ela deixou marcas também em pessoas de todas as idades que foram infectadas na época. A gente falava muito sobre o impacto nas crianças, nos bebês, nas grávidas, né? Mas ela acabou aí se expandindo para outras faixas etárias. E se a doença estiver em estágio grave de evolução, isso agora com a Covid-19, depois de curado, o que vem pela frente é o que muita gente se pergunta, inclusive o Rafael. Vamos dar uma olhadinha. E quem se cura de coronavírus? Ainda pode ter sequela? E aí, doutora? Uma pergunta difícil também, né? Estão sendo descritos algumas pessoas que têm um comprometimento pulmonar muito grande e que essas pessoas vão ter algumas alterações respiratórias depois, provavelmente por um bom tempo. Isso a gente já tem descrição na literatura médica. Uma outra coisa também que as pessoas escrevem e que, na verdade, acontece também em outras doenças é aquela astenia, aquela lassidão que persiste, as pessoas sem vontade de fazer nada, sem energia, por um período grande. A gente tem visto isso, inclusive, em profissionais de saúde, né? Que para voltar ao trabalho, elas permanecem com muita astenia ainda, que dificulta a volta ao trabalho. Então, provavelmente, pode ter algumas sequelas, mas principalmente dos casos mais graves. Inclusive, eu fiz a ligação aqui com Zika, né? Com Zika vírus, em 2015, 2016. A gente falava muito, né? Em crianças, em bebês, e realmente as pessoas, tem gente que sente dores nas articulações, até hoje, né? Ele deixou marcas, com certeza, não só nas crianças, né?
Doutora, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Infelizmente, o tempo é curto. As perguntas, as dúvidas são inúmeras. Eu quero agradecer mais uma vez a participação da médica infectologista, a doutora Celci Nunes, que é doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal lá da Bahia, e também a diretora do Instituto Couto Maia, que é um hospital em Salvador, que é especializado em doenças infectocontagiosas. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada a você e aos ouvintes. Eu estou à disposição. E lembrando que o programa especial Coronavírus, ele é transmitido aqui pela TV Justiça, também pela Rádio Justiça. E, é claro, nosso material também, logo em seguida, fica lá no YouTube. Se você quiser rever esse programa, é só acessar a gente lá no YouTube da TV Justiça. Bom, o que muita gente se pergunta agora é: quando isso vai passar aqui no Brasil, né? Quanto tempo ainda a pandemia vai durar? Lembrando que o primeiro caso foi registrado oficialmente aqui no país lá em fevereiro. Alguns pesquisadores, eles apontam que a doença chegou ao país antes mesmo disso, ainda em janeiro. Lembrando que a primeira morte foi de um homem em São Paulo, um homem que voltou da Europa. E a partir daí, os casos foram de transmissão comunitária, que os especialistas se referem quando as transmissões elas começaram a acontecer aqui dentro do país, sem a necessidade de pessoas que voltaram de outros países. A partir de então, os números são crescentes. O Brasil está lá no topo do ranking de transmissões, só perde para os Estados Unidos. A nossa América aqui, a América do Sul, já é o epicentro da doença. Vamos lá, vamos falar de Brasil agora e do mundo. Vamos abrir o canal de comunicação com o médico Maurício Lima Barreto. Ele é o pesquisador da Fiocruz, na Bahia, e também coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, que é o SIDAX. Muito boa tarde, obrigada pela participação, doutor. Boa tarde, boa tarde. Bom, como eu citei aqui agora há pouco, nós tivemos o primeiro caso aqui no Brasil em fevereiro. Alguns especialistas chamam a atenção que a doença chegou no Brasil um pouquinho antes. Fato é que os dados não param de crescer. O Brasil está só subindo, está no segundo lugar ali de países com contaminações. E nós temos exemplos de outros países também que já conseguiram ter um certo controle da doença e agora uma nova onda de Covid-19, o caso de Wuhan, por exemplo. Por que isso acontece, doutor? Bem, repare, tem que ter uma razoável explicação, né, para o público entender o que é que está acontecendo. Quando uma epidemia como a de Covid chega numa população, quer dizer, nós não temos nenhuma imunidade, nenhum nível de proteção para esse novo vírus, né? Então, é como se cada um de nós fôssemos completamente indefesos para esse vírus. Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. Por exemplo, você pega a história do Brasil ou das Américas, né? Quando os colonizadores vieram para cá, eles trouxeram algumas doenças, como a varíola, o sarampo, né? E a população originária das Américas, eles não tinham essas doenças, né? Então, quando chega a varíola ou chega o sarampo, né, ele causa imensas devastações, né, com altas taxas de mortalidade na população que não tinha nível de proteção. Com o passar do tempo, né, mesmo sendo uma doença severa, são doenças, né, problemáticas, mas começa a haver um equilíbrio da população e a população conviver com aquela doença. No caso do Covid, nossa experiência como humanidade, como, né, a população humana, tem desde novembro, dezembro, que nós começamos a ter contato com esse vírus. Quer dizer, é relativamente recente que nós estamos tendo contato com esse vírus, né? Então, para o vírus conseguir, vamos dizer assim, se acalmar, quer dizer, ele começar a ter uma convivência, né, razoável com a população, se acredita que ele tem que infectar um percentual razoável da população humana, né? Com isso se formaria o que se chama de imunidade de massa ou imunidade de rebanho, né? Que geraria uma espécie de proteção, né? Evitando que muitas pessoas se infectem, né? Quer dizer, a doença continua correndo, né? Mas no nível, né, bem mais sob controle e sem causar grandes epidemias ou grandes surtos, né? O que está acontecendo com o Covid é que nós estamos
numa fase que a infecção começou e hoje começa a se estudar qual é o percentual da população que está protegida, né? Ou seja, que que foi infectada. E o que se vê é que ainda é um percentual muito pequeno da população, né? Então, você pega a Europa, que está mais avançada, né? Elas já estão na fase de decréscimo dessa primeira onda, né? Na maioria dos países europeus, Espanha, Itália, né, que tiveram grandes surtos muito significativos em termos de casos e de óbitos, né, ele começa a decrescer, mas quando se vai olhar qual é o nível de proteção da população, quer dizer, ou seja, quantas pessoas realmente se infectaram, ainda é muito baixo, né? Quer dizer, não chega aí em torno, por exemplo, na Espanha, se está estimando que no máximo 5% da população espanhola esteja protegida, né? Aqui no Brasil, acabou de sair um primeiro inquérito nacional, que foi feito pela Universidade de Pelotas, né? São dados ainda preliminares, eu vi um relatório, foi feito essa semana. Em média, 1,5% da população brasileira está infectada com o vírus. Então, ainda tem um espaço muito grande para que o vírus, né, se difunda na população. Então, o que o que se espera hoje é que a epidemia venha numa grande primeira onda, mas que temos que estar preparados, né, para conviver em longo prazo com esse vírus e a possibilidade de surgimento de outras ondas, né, como aconteceu a epidemia no passado. Por exemplo, a epidemia de gripe, a chamada gripe espanhola que aconteceu no século XX, 1818-19, ela veio em duas grandes ondas, né, ela teve uma primeira onda e uma segunda onda posterior. Agora, doutor Maurício, o senhor falou, né, que é importantíssimo medir o percentual do número de contaminações. O Brasil testa pouco ainda, nós não conseguimos avançar no que diz respeito aos testes. E pesquisas indicam que realmente os números são bem maiores do que nós temos hoje de mortes e de contaminação. Então, quando a gente tem esse termômetro, né, sem uma realidade dos fatos, sem uma precisão dos números, isso é complicado também, né? Até para fazer esse estudo. Mas não é só, quer dizer, é os números e é a questão da testagem. Ela tem dois componentes de testagem que são bem diferentes, né? A testagem que se discute bastante é a testagem para identificar pessoas infectadas, né? Esse é muito importante, né? Para saber quem está infectado, com isso se tentar parar a difusão da doença. Quer dizer, a única forma de você parar a difusão da doença era se a gente se conseguisse alguma forma de identificar bem precocemente os infectados e isolar esses infectados. E isso está ligado à capacidade da testagem que está se falando, né? Quer dizer, são os testes usando o teste moleculares ou teste de RT-PCR, né? Que é o PCR em tempo real. Né? São testes que identificam que você é portador do vírus, né? Então, se você é portador do vírus, você é potencialmente um contaminante, né? E a bloquear rapidamente esse processo de contaminação é vital na epidemia. Tanto que qualquer país, né, para ele sair da primeira onda e se preparar, um dos grandes esforços é exatamente aumentar a capacidade de testagem, mas aumentar a capacidade de identificação precoce, né, de pessoas infectadas na comunidade e em todos aqueles locais onde tem uma grande possibilidade de contaminação e de difusão da doença, como locais de trabalhos, né, aglomerações, né, qualquer tipo de aglomeração, que você tenha possibilidade de difundir a doença e um caso rapidamente se transformar em dezenas de casos, né, já que a doença é extremamente infecciosa. Doutor Maurício, eu vou pegar esse gancho aqui e falar justamente sobre o isolamento social ou distanciamento social. Bom, até agora é a principal medida para conter o avanço da doença, é claro, aliada ao uso de máscaras, álcool gel e cuidados quanto à distância. Isso justamente para evitar a propagação do vírus. Mas algumas nações, o problema é que elas estão afrouxando o isolamento social e ensaiando aí, aos poucos, a volta para uma vida normal, para uma rotina normal. Só que, infelizmente, os resultados mostram que a reabertura sem a implementação de medidas preventivas, elas podem trazer sérias consequências. É sobre esse assunto que vamos agora ouvir mais uma pergunta.
Países que já não têm casos do novo coronavírus podem voltar a ter? Doutor Maurício, a gente já adiantou um pouquinho aqui, né? Já adiantamos, nós temos visto, infelizmente o Wuhan é um exemplo, temos outros países também, né? Então, o país não está imune, não. Porque volta a ter, porque você pode ter casos não identificados, né? Porque somente um percentual pequeno dos casos se expressam em termos de sintomas, né? A pessoa tem a doença, né? Grande parte dos casos só são infecções. Quer dizer, você fica infectado, você pode transmitir silenciosamente, né? E eu posso ter um caso, né, com infecção, posso transmitir para uma pessoa e a pessoa vir a ter a doença, que eu não tive, mas eu que transmiti para ele. Esse é um dos grandes problemas do Covid, né? Fechar aqui, vencer o vírus, então, além do distanciamento social, essas medidas que eu já citei aqui, né? Cada um tem que fazer a sua parte, tomar os cuidados para evitar aí o avanço do vírus. E a vacina também é a única medida, até então, eficaz? A vacina, a utopia, assim, a ideia de se ter uma vacina claro, seria o grande, né? Ou seja, porque você poderia rapidamente conseguir os níveis de imunidade, né? Que se você não tiver a vacina, isso só vai acontecer por meios naturais. Então, você, tipo assim, bloquearia a possibilidade de novos surtos, né? Só que não é uma coisa simples, né? Quer dizer, há um esforço hoje internacional imenso, né? Para você ter uma ideia, tem hoje em torno de 120 projetos de desenvolvimento de vacinas, né? O que não é uma pouca coisa, né? Quer dizer, nunca aconteceu isso na humanidade com tanta rapidez, né? Se organizaram grupos nas mais diferentes partes do mundo, né? Vários nos Estados Unidos, vários na Europa, vários na China, Austrália, quer dizer, vários países têm grupos trabalhando em projetos de vacina, né? Se espera que esse ano, início do outro, se tenha uma vacina razoavelmente testada, se espera, mas não há garantias absolutas, né? E quando se tiver essa vacina, vai existir um problema de produção em massa dessa vacina, né? Já que é uma vacina que vai precisar ser dada a toda a população mundial, né? Então, você tem hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, você produzir vacinas para 7 bilhões de pessoas não é também uma tarefa fácil. Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, com todo o otimismo deles, eles calculam, né, a cientista-chefe da OMS recentemente deu uma declaração que o Covid é um problema para nós termos pelos próximos 4 ou 5 anos, né, já que, quer dizer, todo esse tempo de desenvolvimento da vacina, testagem dessa vacina e uso real da vacina na população humana, né, vai levar alguns anos, né, e até lá nós temos que conviver, né, de alguma forma, aprender a conviver com esse vírus, com medidas, né, tipo distanciamento, as máscaras, os cuidados de higiene, lavagem de mão, a etiqueta respiratória, quer dizer, uma série de medidas básicas, né, que vão mudar um pouco o nosso estilo de viver, a nossa forma de viver. Doutor Maurício, muito trabalho pela frente aí, certamente para os cientistas, para os pesquisadores. A doença ainda é um enigma e tem muita pesquisa, muito trabalho a ser feito, inclusive para o senhor, pesquisador lá da Fiocruz. Eu conversei com o doutor Maurício Lima Barreto. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom, obrigado então. Tchau. Tchau, tchau. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do Especial Coronavírus, transmitido aqui pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. Para rever o programa, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.